Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro, e iremos realizar nesse momento o resumo de tudo que nós estudamos ao longo dessa semana. E o tema do estudo semanal foi Morte em um Mundo de Pecado. O texto bíblico que foi a base de todo o nosso estudo está em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Aqui a Bíblia diz o seguinte: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Deus criou um mundo perfeito, sem pecado, mal, violência, insegurança, doença e morte. Ele é o Deus da vida, a fonte da vida e o doador da vida. Há um grande contraste entre o mundo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, onde tudo é significativo, belo e harmonioso, retratado em cores vibrantes, alegres e claras, com melodia edificante, e o mundo do restante de Gênesis, em que tudo o que é bom é de súbito atingido por uma tempestade de pecado e, consequentemente, prejudicado com relacionamentos amorosos arruinados. As cores tornam-se escuras e a música dissonante. O potencial puro e excelente para crescimento e exploração é comprometido. No entanto, em sua misericórdia, Deus foi em busca da humanidade e ofereceu esperança e uma solução para o problema do pecado e da morte. Nenhum sistema filosófico ou religião pode trazer uma solução para a morte, para o processo de morrer e efetuar a restauração plena da vida em nosso mundo, eliminando a morte. Repito, nenhum sistema filosófico ou religião pode efetuar a restauração plena da vida em nosso mundo, eliminando a morte. Somente, apenas, unicamente o Deus vivo, por meio de suas ações graciosas, pode fazer isso. Assim, nada nem ninguém pode ser comparado ao nosso Criador e Redentor. Ele é acima de toda a sua criação, único, soberano. A rebelião e a desobediência começaram no céu, mas foram transferidas para a terra quando Adão e Eva pecaram. Assim, o grande conflito entre o bem e o mal se estabeleceu por consequência da desobediência de Adão e Eva, também aqui na terra. Deus não deixou a humanidade em seu pecado, mas liderou uma guerra contra os poderes das trevas e seu comandante, Satanás. O Criador colocou inimizade entre o mal e a humanidade, para que os humanos não fossem encantados e enlaçados por ele, mas fossem capazes de dizer não, enquanto se apegavam a Deus em busca de sabedoria e força. O Deus Criador trouxe uma solução para o problema do pecado, enviando a semente prometida. E essa promessa foi feita em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ainda dentro do Jardim do Éden. E essa promessa é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Conforme textos como João, capítulo 3, verso 16, capítulo 5, verso 24 e Atos, capítulo 4, verso 12. E eu concluo esse resumo dizendo que o pecado trouxe não apenas complicações, mas também a morte. No entanto, Jesus venceu a morte por sua vida perfeita de serviço amoroso, sacrifício altruísta e obediência voluntária, conforme Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Em suma, a humanidade se perdeu, a humanidade abraçou a perdição, a humanidade desobedeceu, mas Cristo nos deu uma segunda chance, onde Ele em pessoa enfrentou a morte, ressuscitou. Nesse momento está no céu intercedendo por nós, mas também julgando a cada um de nós, e também nos concedendo, com a pessoa do Espírito Santo que está do meu lado
que está aí do seu lado, em pessoa, para nos ajudar a um dia voltarmos para o Jardim do Éden. E falta pouco. Não desista. Nunca, jamais desista. Termino deixando contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Mateus, do capítulo 8 ao capítulo 10. Um grande abraço. Que o Redentor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te abençoe muito. E com a permissão dele, claro, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo.